Olá pessoal, estamos de volta com o Cássio Jamil Ferreira, que é o presidente da Associação Comercial Industrial de Avaré. Cássio, você já deve ter respondido isso várias vezes, mas sempre é interessante ouvir. O problema do nosso comércio e cidade turística. O que a gente ouve? Se é uma cidade turística, fecha às 5, não abre domingo, isso aí. Como equacionar isso? Wagner, esse assunto é extremamente polêmico. Eu, pessoalmente, nós da CIA, nós entendemos que uma estância turística, o comércio tem que funcionar, tem que estar preparado para atender o turista. Aqueles que são contrários, porque cita-se exemplo, não, você vai, qualquer cidade turística, vai em Guarujá, vai não sei aonde, o comércio é aberto direto. Aí, aqueles que são contra usam um argumento. Mas o turismo lá é na cidade, aqui não é na cidade. Mas nós somos favoráveis à abertura do comércio. Nós temos brigado muito com isso, que nem agora nos feriados aí, o pessoal queria fechar o comércio, dia 25, sexta-feira, Natal. Dia 26, queriam fechar no sábado. Foi feito acordo para ser fechado tudo. Nós brigamos, lutamos, chamamos alguns comerciantes que eram favoráveis, brigamos de tudo quanto é jeito para liberar a abertura no sábado, dia 26. Até porque dia 26 é um dia pós-Natal, é onde as trocas, onde a pessoa esqueceu de dar um presente e vai buscar, não tinha sentido fechar o comércio. Como foi também no Réveillon. O Réveillon é a segunda maior data de turista na cidade e o Réveillon, o dia primeiro de ano, nesse ano, caiu na sexta-feira. Sábado, a cidade, a represa bombando de gente, né, lotado, e o comércio ia fechar no sábado. Brigamos também, lutamos contra forças que querem, que tem outros interesses aí, brigamos muito para fazer com que fosse liberado para abrir o comércio também no sábado. E assim tem sido, era antigamente, segunda-feira de carnaval, fechava o comércio de Avaré. Não tem sentido. O turista está na represa, ele quer vir para a cidade, quer comprar uma roupa, enfim, tudo é movimentado. A nossa luta é diuturna para fazer com que o comércio funcione direto, principalmente nos feriados prolongados. Tá? Infelizmente, não depende só da gente. Tá? Aliás, quem menos pode fazer por isso é a associação comercial. Por isso que o que vai realmente fazer... Primeiro teria que haver uma atitude mais firme das autoridades municipais, no sentido de arrumar algum meio legal, de liberar, de não permitir que qualquer sindicato viesse aí querer fechar o comércio, porque não pode, uma estância turística não pode. Mas eu acho que a grande luta nossa hoje, o grande passo que nós, da Associação Comercial, podemos fazer, é a fundação do sindicato patronal, do comerciante. Por quê? Hoje é subordinado ao sindicato de Botucatu. O sindicato de Botucatu é uma outra realidade. Botucatu, o movimento é durante a semana. Final de semana em Botucatu não tem nada. Não é uma estância turística, é uma terra de estudante, de empresas, que no final de semana não tem nada. E os acordos, quando são fechados por Botucatu, pensando na realidade de lá. Então a gente enfrenta essa dificuldade aqui. E nós, da Associação Comercial, quando a gente tenta discutir isso, ainda que haja um pouco de boa vontade por parte do sindicato local, dos comerciários, mas existem forças lá dentro que não querem nem conversar com a associação comercial. Agem de forma até complicada da gente aceitar, certo? Então, por isso, o único caminho que nós enxergamos, é uma luta de muitos anos, é realmente fazer o sindicato patronal para sentar e negociar com o sindicato dos empregados. Isso é difícil, não é fácil conseguir. Da outra vez que eu fui presidente da Associação Comercial, em 97, 99, nós já vinha um trabalho anterior de outros empresários, estava prontinho o sindicato para funcionar, dependia de algumas autorizações aí. Aí, por algum motivo, depois que nós saímos, por algum motivo passou para outras mãos e foi desativado. Nós, quando assumimos de novo a Associação Comercial, nós assumimos agora em 2009, nós reativamos isso. Está toda a documentação em dia, está tudo pronto, CNPJ, tudo. Resta a parte burocrática, porque se a gente, para poder funcionar, depende de algumas anuências aí. E se algum sindicato, como o de Botucatu, por exemplo, não tem interesse que abra um sindicato em Avaré, que eles vão perder filiado, porque daí toda a região vai se filiar a Avaré.
Então, vários sindicatos se manifestam contra. E para conseguir quebrar isso, não é fácil. Precisa de muita força política, precisa de muito empenho. Nós investimos nisso, a associação tem investido muito nisso, tem mandado gente para Brasília, temos negociado. Eu ainda sonho, antes de terminar essa gestão minha, de fazer com que a gente consiga funcionar o sindicato patronal, porque daí muda de figura, daí nós vamos sentar e negociar um calendário adequado para uma instância turística, para a nossa realidade. Não é Botucatu que sabe a nossa realidade. Exato. Então nós temos que adequar, mas quem pode negociar é sindicato. O sindicato daqui simplesmente fala que não, nós não negociamos com a associação, porque a associação não tem poder legal para isso. A associação é uma entidade privada que não tem amparo legal, não tem força jurídica para negociar. Então nós temos brigado muito para isso, está toda a documentação pronta, CNPJ em dia, reativado, tudo prontinho. Falta apenas um ok, uma autorização de Brasília. Mas isso daí as forças contrárias ainda têm nos vencido. Mas nós haveremos de vencer essa batalha. O Cássio, como que você vê essa crítica que Avaré é uma instância turística só no papel? Wagner, esse é um assunto também que requer uma análise bem profunda sobre o assunto. Se você vê, que foi divulgado na imprensa nos dias que passaram, o orçamento para esse ano de Avaré, o orçamento municipal para esse ano de Avaré, a menor verba, o menor percentual de verba é exatamente a verba do turismo. Eu acho que está errado. Ainda que venham algumas verbas do DAD para ser aplicado no turismo, investe-se pouco no turismo. Avaré, realmente, no papel, ela é uma instância turística, mas não se fez, na prática, não é isso que tem acontecido. Muito pouco se investe no turismo, algumas coisas que se faz no turismo, nós achamos que talvez não seja prioritário, em detrimento de outros que seriam mais úteis para o turismo. Então o turismo de Avaré precisa ser repensado. O turismo de Avaré precisa ser profissionalizado. Avaré, a maior indústria do planeta que existe é o turismo, é a indústria que traz retorno mais rápido. Avaré, para trazer uma indústria comum, qualquer tipo de outra indústria, Avaré concorre com um monte de cidade e em desvantagem. Cidades próximas dos grandes centros consumidores têm muito mais chance de atrair uma indústria. Agora, Avaré tem um diferencial, que é o potencial turístico. Avaré tem um potencial turístico próximo dos grandes centros. Não tem. Que os outros não têm. Então, Avaré deveria focar muito mais no turismo do que em qualquer outro campo. O turismo, o comércio em si, e o comércio de Avaré é forte, já traz o turismo comercial para cá, né? Agora, o turismo de lazer, que é o grande potencial que nós temos, isso praticamente é inexplorado na nossa cidade. É mal explorado e isso aí tem que ser profissionalizado. Existe uma série de ideias, existe um Conselho Municipal de Turismo que luta por isso, que briga bastante por isso, mas na prática pouca coisa tem acontecido. E onde que nós encontramos essa dificuldade de fazer a roda virar? É difícil de dizer. Quando você vai entender os meandros políticos, os interesses políticos, os grupos políticos que se formam, fica difícil da gente entender certas coisas, certo? Eu realmente... Não é em prol da cidade, e sim voltado para o umbigo de cada agremiação? Seria isso? A agremiação do momento, aquela tribo que hoje está coordenando, ou amanhã que está, não, nós não vamos fazer isso porque pode beneficiar fulano. É aquele jogo nojento da política? Não deixa de existir. Não, a rigor não é isso que prevalece, mas existe isso bastante. Eu tenho uma filosofia liberal de que todas as coisas que puderem ser privatizadas e terceirizadas devem ser feitas. E o turismo de Avaré precisa urgentemente ser profissionalizado, precisa ser tratado com profissionalismo. Se isso for feito com projetos, existem verbas próprias para isso. Avaré não pode nem pensar em perder a condição de instância turística, porque vem muita verba para isso daí. Não tem sido, na minha opinião, usado adequadamente, mas dentro do possível, alguma coisa tem sido feita, mas exige muito mais agilidade, porque o potencial que nós temos, nenhuma outra cidade tem. E realmente estamos estagnados no turismo, porque aproveita-se mal essa condição de instância turística e os recursos que vêm para ela. Um tema muito interessante que você falou é a respeito da terceirização, que eu acho muito interessante a discussão disso daí. O que você, hoje,
como um político, que sempre foi, iria terceirizar em Avaré? Wagner, tudo que fosse possível, tudo que fosse viável, a gente tem que ter a humildade de copiar o que dá certo. Teria que fazer um estudo, ver aonde dá certo. Você pega uma cidade como Botucatu, por exemplo, que tem metade dos funcionários públicos que a Avaré tem, certo? E lá tem 50% a mais de habitantes, né? Ou mais, certo? Então, Avaré, a máquina está inchada, incha-se cada vez mais, não estou criticando a atual administração. Tudo que pudesse ser terceirizado com profissionalismo, sem outros interesses, deveria ser terceirizado, sabe? Qualquer tipo de serviço que seja viável a terceirização, que haja algum lugar que possa ser visto, que possa ser copiado, onde dá certo a terceirização, a Avaré tem que fazer também. Muita coisa em Avaré poderia ser terceirizado, para ver se conseguia enxugar, porque hoje a parte considerável do orçamento da cidade vai para a folha de pagamento, os funcionários são mal remunerados e vai para a folha de pagamento porque existe um inchaço na máquina, exato, certo? E ainda que uma boa parte das pessoas se empenhem, mas existe um excesso de mão de obra para o que é feito em Avaré. Então isso aí precisaria ser revisto, precisaria haver um enxugamento absoluto na máquina, criar um plano de admissão voluntária, criar alguma coisa que fizesse com se enxugasse, não se contratar mais ninguém, remanejar, enfim, procurar os meios legais. Eu não sou autoridade para estar falando sobre isso, mas e a o que fosse possível. Que eles criticam a terceirização, tem um pessoal que critica, a gente quer respeitar, cada um tem um posicionamento, mas a terceirização é uma fiscalização. Terceirizou, até houve uma discussão, vai terceirizar o lixo. Eu acho fantástico. Não, mas vai pagar tanto para a empresa. Não, aí cabe ao poder público fiscalizar. Claro, não é? Com certeza. Para no problema da fiscalização. Claro. Esse eu acho que é o... Ao poder público compete fiscalizar. Sim, exatamente. Agora terceiriza, porque às vezes fala, paga-se caro para a coleta do lixo. Agora vê o custo que tem essa coleta. Exato. Os veículos estão sucateados, tem que alugar veículo, ninguém cuida, porque um monte de gente usa, ninguém cuida. O funcionário público, quando é mau funcionário e não usa adequadamente os equipamentos que tem, não trabalha adequadamente, para poder demitir o funcionário ou tirar, é complicadíssimo, existe tudo uma burocracia, tudo, e isso tem custo. Então, se você botar todos os custos da coleta de lixo feita, que tem hoje, e colocar numa terceirização total, você vai ver que isso com certeza reduz muito e melhora a qualidade. Porque em sendo CLT, em sendo empresa privada, você pode cobrar, tem que fiscalizar, exato, e o funcionário que não se adequar ou não corresponder... A empresa que não está, tchau, você vai excluir. Agora, exatamente, há uma crítica, há uma dificuldade de mandar o funcionário público embora. A dificuldade é grande. Tanto que eu penso que hoje a política, como você estava falando, da profissionalização, ela deve ser profissionalizada também. Não dá mais para entender um gestor público, por exemplo, um prefeito municipal, que não tenha uma gestão empresarial. Exatamente. Nesse momento, em 2016, acabou o compadrio. Nós temos que administrar até melhor do que a sua empresa, porque lá é o dinheiro de todo mundo. Lá é o dinheiro de todo mundo, com certeza. Então nós temos que ter uma nova visão disso daí. Com certeza. E isso envolve todo o problema político. Não é? E tratando do problema político, pessoal, no próximo bloco nós iremos perguntar para o Cássio, e o problema político? E Lava Jato? Brasília? Como que estão os trens e Avaré? Já voltaremos.